Gênesis capítulo 28. Jacó está em fuga, se afastando cada vez mais da casa de seus pais. Estava com medo por conta da ira de seu irmão, que havia decidido matá-lo. O seu pecado estava atormentando sua consciência. Se não tivesse mentido, se não tivesse trapaceado, não tivesse enganado seu pai, não desobedecido à palavra de Deus, nada daquilo estava acontecendo. Na verdade, a bênção que tanto ele queria já havia sido prometida por Deus, mesmo antes de ele nascer. A primogenitura espiritual seria dele, mas não esperou pelo tempo de Deus e recorreu ao pecado para tentar conseguir uma bênção, o que é impossível. Isso nunca será possível. O pecado traz consequências desastrosas e dolorosas. E agora Jacó está longe de seus pais, está em um lugar perigoso. A noite chega, a escuridão, o medo, a solidão, a insegurança completa e, além de tudo, a consciência perturbada pelo seu próprio pecado. Havia desonrado a Deus, havia traído a confiança de seus pais e havia também provocado o dissabor, a amargura e a dor de seu irmão. E agora, em consequência de tudo isto, ele está exilado da casa paterna. Neste misto de medo, de insegurança, de consciência pesada, ele toma uma pedra, deita-se, faz dela um travesseiro e tenta dormir. Certamente o sono não veio fácil, o coração, as emoções, estavam tudo perturbado, mas vencido pelo cansaço, ele adormece. Então, enquanto dorme, ele tem um sonho extraordinário. Na verdade, era mais do que um sonho, era uma visão espiritual. Deus se comunica muitas vezes com seus profetas através de sonhos. E ele sonhou que naquele lugar havia uma escada posta, que tocava o chão e se erguia até o céu, e que anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Parecia que tudo estava muito iluminado em torno dele. Então, quando ele acorda, ele compreende que havia sido algo espiritual. Não era apenas um sonho, não era apenas um desvaneio de sua mente cansada, mas Deus estava mostrando que havia ligação entre a terra e o céu. O pecador podia alcançar o trono de Deus, e anjos, ministros que vêm para beneficiar aqueles que Deus está trabalhando pela salvação, faz comunicação do céu com a terra, trazem bênçãos e leva as súplicas dos pecadores. Então ele diz que aquele lugar é a porta do céu. E quando ele levanta pela manhã, ele ergue uma coluna, ele derrama azeite sobre ela como se estivesse fazendo uma dedicação ao Senhor. E ele diz que ali será a casa de Deus. Na verdade, Deus havia mostrado para Jacó o plano da redenção. Havia um meio de resgatar o pecador. Por mais indigno, culpado, miserável que ele fosse, Deus ainda tinha interesse. Deus estava mostrando para Jacó que salvação estava disponível para ele, mas para todos aqueles que, a exemplo de Jacó, houvesse desonrado, traído a confiança de Deus, mas que Deus queria a reconciliação. A escada que Jacó viu representa o próprio Filho de Deus. Ele é que faz ligação entre a terra e o céu, que liga Deus ao homem e o homem a Deus. Ele é a ponte sobre o abismo. É através de Jesus Cristo que nós encontramos redenção. É através de Jesus Cristo que Deus oferece o perdão e por ele nós nos beneficiamos. É através da vida perfeita e da morte de Jesus Cristo que o preço do pecado é pago. Jacó era indigno, assim como cada um de nós. Era um miserável, era culpado de morte. Mas por Jesus Cristo, Deus estava perdoando, salvando e restaurando cada ser humano que aceitasse o plano da redenção. Através de Jesus Cristo, nós podemos ir em direção a Deus. A vida do cristão é ascendente, é para cima, é cada dia subindo um degrau dessa escada. É através do relacionamento com Jesus Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Aquele mesmo lugar, há anos atrás, seu pai estivera ali com seu avô. Naquele lugar, Deus havia mandado Abraão sacrificar Isaque. Naquele lugar, um altar havia sido feito e uma vítima havia sido colocada sobre o altar. Mas Deus tinha mostrado que ele tinha uma outra solução. Deus tinha um cordeiro que representava o seu filho que deveria morrer. Isaque, como representante da raça humana, não precisava ser executado, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu ali,
naquele monte sobre onde Jacó estava passando a noite, aquela noite de medo e de insegurança, que agora estava sendo transformada em um novo dia de esperança, de perdão e de reconciliação. Naquele momento, naquela manhã, ele faz um voto a Deus. E nesse voto que ele faz ao Senhor, ele está assumindo um compromisso com Deus. E ele faz um pedido especial. Ele diz bem assim no verso 20: Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente darei o dízimo. O que eu acho muito impressionante nesse voto que Jacó está fazendo com Deus, que ele não está pedindo bênçãos temporais, prosperidade, riqueza, honra, dignidade. Ele está pedindo apenas a companhia de Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar sua proteção. E para ele pedia apenas o que era muito essencial, o que todos nós precisamos: pão para cada dia e vestes para que nos vista. Não pedia propriedades, não pedia rebanhos, não pedia uma numerosa prole, ele pedia apenas a companhia do Senhor. Este deve ser a motivação de cada ser humano na face dessa terra. Não devemos ser motivados pelas promessas que Deus fez do reino eterno. Deus certamente cumprirá, a gente pode descansar nisto. Mas a nossa motivação deve ser ter o Senhor conosco, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for comigo nessa jornada. Se nesse dia o Senhor estiver comigo, então tudo mais estará bem, porque a sua presença traz segurança e as nossas necessidades, o próprio Mestre já tinha dito lá no Sermão da Montanha, tudo nos será acrescentado, o nosso pão e as nossas vestes. Nem Salomão se vestiu como as ervas do campo, e Deus disse que ele tem um maior cuidado conosco do que com a erva que hoje nasce e amanhã já está seca. Ele disse que mesmo os pássaros não precisam semear nem colher, porque Deus providencia tudo. E Jesus disse que nós valemos para Ele mais do que os pássaros valem. Então podemos descansar no cuidado protetor de Deus. O que nós precisamos ter como preocupação é andar na presença de Deus, é servir o Senhor com todo o nosso coração. Como disse o sábio Salomão, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Devemos zelar para que nosso coração não seja dividido, mas pertença unicamente ao Senhor, que Ele esteja no primeiro lugar, que Ele tenha um trono em nossa vida, para que nós possamos servir sempre a este Deus com todo o nosso coração. Um dia, muitos anos depois de que Jacó teve esse sonho, que ergueu essa coluna e que ungiu ela com azeite, ali um santuário foi construído ao nome de Deus. Aquele lugar seria um dia, muito tempo no futuro, Jerusalém. Em Jerusalém, Davi planejou construir um santuário ao Senhor. Não pôde fazê-lo durante sua vida. Mesmo Davi também pecou terrivelmente a exemplo de Jacó. E quando uma praga destruidora estava destruindo o seu povo e iria consumir Jerusalém, ele, naquele mesmo lugar, teve a visão do anjo do Senhor. Estava pairando no ar, com uma espada dessebanhada nas mãos. Naquele lugar também Davi ergueu um altar. Como Abraão tinha feito no passado, como Jacó erguera agora uma coluna, Davi erguera também um altar para fazer uma oferta ao Senhor, que lhe foi favorável. E naquele mesmo lugar onde Davi ergueu o altar, Salomão ergueu o santuário do Senhor, que ficou como testemunho para muitas e muitas gerações. Por centenas de anos, Deus ali se manifestava presencialmente para o encontro com seu povo. Hoje, Deus quer ter um encontro conosco, não em uma igreja, em um santuário, em um templo ou qualquer outro lugar. Deus quer que nós sejamos o santuário. Deus quer que nosso próprio corpo seja um altar para Ele. Deus quer que nossa vida seja literalmente uma morada para si. Deus quer viver nos homens, Deus quer viver com os homens, e Deus quer levar os homens para viver em sua casa, em sua presença. Tão somente como Jacó precisamos fazer um voto ao Senhor. Um voto de inteira consagração, de entrega absoluta a Deus, e deixar que o Senhor conduza a nossa vida no presente e nos reserve o que Ele tinha prometido para o futuro.
Se nós fizermos assim, certamente Ele cumprirá a sua parte, e nos resgatará deste mundo de impiedade e pecado e nos transportará para o reino do Filho do seu amor. Éramos escravos do pecado, dominados pelo inimigo, mas podemos ser completamente livres com Jesus em seu reino e servi-lo por toda a eternidade. Então, somente precisamos tomar decisões, cada dia, de andar com Deus e pedir que o Senhor realmente ande conosco e viva em nós.